E aí família, tudo bom? Beleza? Sou o professor Fabrício Dutra, estou em companhia do maior professor de todos os tempos, o nosso maravilhoso professor Girafales, que hoje, infelizmente, nos deixou, o ator Rubem Aguirre, né? O que deu voz, vida a esse personagem maravilhoso, faleceu hoje, infelizmente. Então o tom do nosso vídeo hoje é um tom mais de tristeza e de saudade mesmo, né? Dá uma sensação ruim, uma sensação de vazio, de tristeza, quando a gente para pensar que todos os personagens do Chaves, assim, aos poucos estão nos deixando, o tempo passa, o tempo é implacável, e eles fizeram tanto, né, parte da nossa vida, que quando uma figura dessa nos deixa, vai pro céu, a sensação é de que a gente está perdendo até um familiar, né? Pode parecer meio exagerado, mas é porque assim, eu sou muito fã, sou muito viciado em Chaves. Todos os nossos vídeos, inclusive, tem alguma coisa de Chaves, as piadas que eu faço, as falas, enfim. Eu sou daquele doente mesmo por Chaves, né? Fanático. Então hoje, lamentando aí a partida do nosso professor Girafales, que fez além desse personagem aqui muitos outros no Chapolin, né? Quem não lembra daquele robô Pipi? Dá pra mim? Oh, obrigado. Que é isso? Café ou chá? Pipi. Ah, não. Quem não lembra daquele cara que sonhava em ser herói? Você viu? Mas meu noivo quer chegar a ser um herói como você, Chapolin Colorado. Bom, é natural. Todo mundo deseja ser o melhor, não é? Não, eu só queria ser que nem você. Quem aí não lembra do episódio do Egito da Múmia, que ele era lá o cara que tomava conta da múmia? Ah! Agora você vai ver. O que é que eu vou ver? Veja! As pirâmides do Egito. Veja! O Colosso do Ceará. Então, o Rubem Aguirre fez diversos personagens, mas o mais marcante pro Brasil, lógico, é o professor Girafales, que era uma figura maravilhosa, deixou muito legado, né? Muitos ensinamentos. O cara dava aula de música. 1, 2, 3, 4. O cara dava aula de história. Ele que me ensinou que o Cortês não se chamava Alberto. Triste foi o Cortês. Isso. Cortês. Lembrou bem. Alberto Cortês. Cortês não se chamava Alberto. Aquele da árvore? Como não? E isto saiu de quê? Meu pai e eu O cara dava aula de aritmética. Dizia eu que a aritmética é a ciência. Dizia eu que a aritmética é... Dava aula de ciências. Kiko, Sim, professor. diga um alimento que contenha fósforo. Os isqueiros. Os acendedores. Dava aula de inglês. Lion. Sei. E gavião. Gavião. Errado. Chaves, burro. O senhor que falou, hein? Ainda por cima trazia pro seriado, né? Aquele clima de romantismo respeitoso com a Dona Florinda. Afinal, o Kiko nunca deixou os dois se beijarem. Quando me dizes em segredo que me queres e teu olhar de amor repousa em quem te quis, eu sei que nada se compara neste mundo e que somente ao teu lado eu sou feliz. Quando te digo em segredo que te quero e que morro de amor sem te encontrar. E o melhor de tudo é que ele tinha humildade. O Girafales tinha humildade para perceber que em alguns assuntos ele não era tão bom. Aí ele pedia ajuda ao seu Madruga para conquistar a Dona Florinda. Quem não lembra desse episódio? Isso é muito bom. Pro amor não há barreiras. Eu quero mais que a minha vida, o meu coração por tigela. Eu quero ser sempre o seu... Não e não. Tem que botar mais sentimento nas palavras. Mais fogo, mais calor. Mas é que... eu não tenho experiência, seu Madruga. Enfim, feita a nossa homenagem ao nosso grande Rubem, saudade eterna. Saudade também do nosso Roberto Gomes Bolanhos. Esse faz falta demais. O X-Espírito Chaves foi recentemente. Agora vai fazer companhia a ele, o nosso Girafales.
Vamos para a aula porque, como ele disse, as crianças são o futuro da pátria. A educação muda o mundo. Tenham os livros nas mãos. Vamos estudar aqui vozes verbais, que é o assunto da nossa aula. O que será abordado na aula de hoje é um assunto muito extenso, ele dá margem a várias coisas. Eu falarei sobre essas coisas. Falando nisso, assim, em prometer, eu prometi aos senhores produzir um curso gratuito de oração subordinada. Está saindo do forno, esse curso vai acontecer e vai mudar muito a visão de muita gente sobre um assunto que é polêmico e difícil, né? O assunto da aula de hoje é dentro de vozes verbais, é um ponto de vozes verbais. É pegar uma frase que esteja na voz ativa e passar para a voz passiva, ou seja, transformar as vozes. Reescrever uma frase ativa em uma frase passiva. É isso que nós vamos estudar no vídeo de hoje, a partir de agora. Primeiramente, saiba, a voz passiva do verbo é uma forma especial. A voz passiva é uma forma em que o verbo se apresenta como uma locução verbal. Então, primeiramente é o seguinte: para eu pegar uma frase que esteja na voz ativa e transformar na voz passiva, é a mesma coisa que falar, você vai ter que criar uma locução verbal, beleza? Vamos supor a seguinte frase: ele conquistou a plateia. Ele conquistou a plateia. Repara, essa frase está na voz ativa. Repara o verbo conquistou. O verbo conquistou não é uma locução verbal, beleza? Repara bem, conquistou é o verbo na sua forma natural, conjugado bonitinho. Lembrando, a voz passiva é quando o verbo se apresenta em forma de locução. E mesmo assim não é qualquer locução não, galera. A locução verbal da voz passiva é ser mais particípio. Escreve aqui, ser mais particípio. Então, na frase ele vai conquistar a plateia, repara, vai conquistar, é ativa também a voz. Por quê? Eu tenho locução verbal, vai conquistar, mas não é a locução ser mais particípio, cara. Ou seja, não é a locução de voz passiva. Então, pegar uma frase na voz ativa e transformar em voz passiva é a mesma coisa que falar, vamos construir uma frase com ser mais particípio. E a primeira lição que eu tenho que dar para vocês é a seguinte: para um verbo poder ir para a voz passiva, ele precisa apresentar objeto direto. Primeiramente, a visão é essa. Pegar uma frase que está na voz ativa e transformar na voz passiva é pegar o objeto direto como um primeiro passo. Primeiro passo, pegar o objeto direto e transformar em sujeito. Então usa a lógica. Se o primeiro passo da transformação da ativa em passiva é pegar o objeto direto e passar para sujeito, apenas verbos transitivos diretos, bota aqui grandão, VTD, apenas VTD vai poder ir para a voz passiva, concorda? Por quê? Qual é o verbo no português responsável por aparecer o objeto direto? O verbo transitivo direto, ou o VTDI. Então imagina a seguinte frase: ele mora longe. Nessa frase, ele mora longe, nós temos o sujeito, o verbo intransitivo e o longe sendo um adjunto adverbial de lugar. Essa frase, repara comigo, ela não apresenta objeto direto. Então essa frase não vai para a voz passiva. Ele mora longe, é impossível pegar essa frase e transformá-la na voz passiva. Então saiba, para um verbo ir para a voz passiva, é preciso primeiramente que exista a figura do objeto direto na frase. Sem ela não dá. Por exemplo, ele está feliz. Qual é a voz passiva de ele estar feliz? Não existe! Por quê? O feliz não é objeto direto, o feliz é um predicativo. Então, para uma frase ir para a voz passiva, primeiramente, é preciso que exista um objeto direto. Mais um exemplo aqui. Ele precisa de ajuda. Como é que eu vou fazer para passar essa frase para a voz passiva? Ele precisa de ajuda. Ué, não dá. Quem precisa, precisa de algo. Então, se o verbo é transitivo indireto, ele não vai para a voz passiva. Só vai para a voz passiva verbo transitivo direto. Fique de olho nisso. Agora vamos lá. Olha a frase: ele conquistou a plateia. Para eu passar essa frase para a voz passiva, é necessário que eu pegue primeiro o objeto direto e transforme em sujeito. Então tá vendo que ele conquistou a plateia? Quem conquista, conquista algo. O algo é a plateia. Então esse elemento, a plateia, vai virar sujeito na nova frase. Ele conquistou a plateia. Pega a plateia e traz para sujeito. O próximo passo seria pegar o verbo e transformar em ser mais particípio. Eu falei agora há pouco que para ter voz passiva tem que ter ser mais particípio, locução verbal. Então é preciso transformar esse verbo em locução verbal. Usa a lógica. Ele conquistou no passado a plateia. Se ele conquistou a plateia foi conquistada por ele. Repara!
Eu peguei um verbo, conquistou, e transformei em ser mais particípio. Eu peguei um verbo e transformei em locução verbal. Eu peguei um verbo e passei para a voz passiva. Então repara, ele conquistou a plateia. A plateia foi conquistada por ele. Repara, o objeto direto virou sujeito. O verbo virou ser mais particípio. E o ele, que era sujeito, virou agente da passiva. Repara bem comigo, galera. A plateia foi conquistada por ele. Ele está praticando a ação de conquistar e a frase está na voz passiva. Então é o famoso agente da passiva. Agora, se a frase fosse assim, ele conquistará a plateia. Ele conquistará a plateia, repara, agora o verbo está no futuro. Você não pode mais falar que a plateia foi conquistada. Na frase, ele conquistará a plateia, tem que ser a plateia será conquistada por ele. Entendeu a lógica? Então, o primeiro passo é pegar o objeto direto e trazer para sujeito. O segundo passo é pegar um verbo e desmembrar em ser mais particípio. E o terceiro passo é pegar o sujeito e passar para agente da passiva. Por exemplo, o aluno gabaritaria a prova, não fosse blá blá blá. O aluno gabaritaria a prova. Quem gabarita, gabarita algo. É esse algo gabaritar, o complemento do gabaritar, é a prova que vira sujeito. Então, o aluno gabaritaria a prova seria, repara o verbo ser, mantendo o mesmo tempo. Ó, gabaritou a prova foi gabaritada. Agora, gabaritaria a prova seria gabaritada pelo aluno. Reparou? Estou fazendo o cruzamento, estou pegando o objeto direto e transformando em sujeito, o verbo em voz passiva e o sujeito virando agente da passiva. É basicamente assim que funciona. Ele tomou uma xícara de café. Quem toma, toma algo. Então, uma xícara de café vira sujeito, certo? Vira sujeito. Aí vai falar, uma xícara de café tomou, tem que virar. Uma xícara de café foi tomada por ele. É assim que funciona. É pegar o objeto direto e passar para sujeito. A partir daí fica mais fácil, porque você pega um verbo e transforma na voz passiva. Aí eu tenho um caso um pouquinho mais difícil para você. Como é que seria a frase? A turma está dando saltos na voz passiva. 1 segundo para você pensar. Dá pausa na tela agora. Pausa. Repara, a turma está dando saltos. Muito cuidado, porque a locução está dando é uma locução verbal, fato, mas é uma locução verbal de voz ativa. Está dando não é ser mais particípio, é estar mais gerúndio. E quem dá algo. Então olha a lógica. Na frase, a turma está dando saltos. Como é que seria a voz passiva disso aí? Primeiro passo, pega o objeto direto, transforma em sujeito. Repara, a turma está dando saltos. Pega o objeto direto, transforma em sujeito. Então os saltos, vem para cá. Na hora de transformar o verbo em voz passiva, você repara que existem dois, né? O está e o dando. Qual é a lógica agora, né? Porque se eu falasse a turma deu saltos, os saltos foram dados. Mas eu disse que a turma está dando saltos. Galera, tem que repetir o primeiro verbo, o está. Se existe na voz ativa uma locução verbal, você tem que repetir o primeiro. Se a turma está dando saltos, os saltos estão, aí o resto vale. A turma está dando saltos, os saltos estão sendo dados pela turma. Você reparou? Eu peguei o está e repeti. Sobrou o verbo dando. O verbo dando virou ser mais particípio. Então, se a turma está dando saltos, os saltos estão sendo, verbo ser, dados, particípio pela turma. Repara, se na voz ativa existe um verbo só, 2 na passiva. Se na ativa existem 2, 3 na passiva. Repara, ele havia conquistado o prêmio. O prêmio havia. Se ele havia conquistado, o prêmio também havia, concorda? Então pensa na frase. Ele havia conquistado o prêmio havia sido conquistado por ele. 2 verbos na ativa, 3 na passiva, porque quem entra é o verbo ser. A locução verbal de voz passiva tem que ter ser mais particípio. E todas que eu criei aqui vão ter o ser mais particípio. E aí eu vou deixar um desafio para vocês. Aqui na descrição do canal, eu vou deixar várias frases para vocês transformarem na voz passiva. Ao final das frases eu vou colocar o gabarito. Mas por favor, faça antes de consultar o gabarito. Qualquer dúvida, lança aqui na descrição
que eu comento. Mais um recado. Na segunda-feira, toda segunda-feira a partir de hoje, ó, sexta é o dia de vídeo no YouTube. Toda segunda-feira eu entrarei ao vivo em um live no Facebook, na minha fanpage, facebook.com/Prof. Fabrício Dutra, FF, Prof. Fabrício Dutra, toda segunda, 11 da noite. Estarei lá com um live, e aí, assuntos pré-definidos. Resumindo aqui o que a gente viu agora. Para passar da ativa para passiva, primeiro, o objeto direto vira sujeito. Pega mesmo, ó, depois traz para sujeito. Segundo passo, o verbo vira ser mais particípio, mantendo o mesmo tempo verbal, por favor. E o sujeito da ativa vai virar o agente da passiva. Faz o teste aqui embaixo, ó. Use essa síntese para você treinar, tranquilo? Deixa um beijo no seu coração, estamos juntos segunda-feira na minha fanpage no Facebook, vai bombar. Eu fiz um live ontem de teste, bombou, deu certo, vai ser outro canal maravilhoso pra gente estudar. E fica aqui a nossa singela homenagem ao grande professor Girafales, que inspirou muita gente nesse Brasil, trouxe muita alegria, muito humor inteligente, humor puro e humor sincero. Muito obrigado, professor Girafales. X-Espírito, muito obrigado, palmas para você. Rubem Aguirre, que Deus o guarde, que Deus o proteja e que Deus lhe dê um descanso merecido, eterno. Estamos juntos, fica aí com uma homenagenzinha rapidinha pro cara. Diga, o senhor aguenta isso todos os dias do ano? E os recreios também, seu Madruga. Mas então por que continua? Porque apesar de tudo, seu Madruga, tenho fé nas crianças. E se queremos construir um mundo melhor, aqui está a base, veja. Vamos, continue, professor. Continue. Sim. Vá sentar, Chaves.